Essa questão que a Jovem Pan tá passando, o Ricardo Salles, você acha que sai pela culatra? Porque sabe o que parece? Pra mim parece o seguinte, eu vou lutar boxe com o Delari e você é o juiz. Aí eu falo pra você, ô Salles, mas o Delari, não é melhor ele lutar com um braço só? É porque, sei lá, ele tá fora do peso. Eu começo a colocar dificuldade e no final eu falo, é melhor eu ganhar por pontos, né? Tá parecendo isso. Você acha que isso saiu pela culatra? Isso também abriu o olho de muita gente que achava que isso seria impossível? Olha, a eleição, simplificando muito o raciocínio, né? Óbvio, as coisas na vida nunca são tão simples quanto parecem, mas a eleição, a grosso modo, tem o lado bolsonarista, por diversos motivos, eleitores convictos e já consolidados no Bolsonaro. Existe a mesma coisa de um lado também do Lula, né? Eleitores consolidados, no voto no Lula e tudo mais, mas você tem uma fatia do eleitorado que pende, pendia, né? Para Tebet, para o Ciro, a família do Luiz Felipe Dávila votou nele, quer dizer, enfim, você tem... 3, né? Teve menos voto que eu para presidente, ele teve menos voto para presidente do que eu para deputado federal. Enfim, então, mas brincadeiras à parte. Você tem aqui uma situação em que há uma parcela da sociedade que não é nem voto consolidado no Lula e nem no Bolsonaro. Porque esses, não adianta você fazer campanha mais em cima desses, esses estão consolidados. A campanha se decidirá nos que não votaram, nas abstenções, nos brancos e nulos e naqueles que votaram em outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. Esse é o voto que pode migrar, né, de um para o outro, para um lado ou para outro, perdão. Como que essa pessoa decide o seu voto? Ela vai por eliminação. Quer dizer, qual é aquele que menos lhe causa, vamos dizer assim, arrepios, né? Aquele que menos ofende as suas crenças pessoais e, por outro lado, também aquele que representa um futuro melhor. E quando você vê esse grau elevado de arbitrariedades que vem sendo praticadas, e não é de agora, elas vêm sendo praticadas há um certo tempo, né? Ora contra deputados bolsonaristas, ora contra blogs bolsonaristas, contra jornalistas bolsonaristas, contra não sei o quê. E aí deixou de ser contra bolsonaristas e passou a ser aqueles que pelo menos dão espaço para que bolsonaristas tenham a sua opinião. Que eu quero crer que é o caso da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, da Jovem Pan, de diversos blogs. Dizer que a Jovem Pan é bolsonarista é mentira. Aqui na Jovem Pan nós temos diversos comentaristas, em praticamente todos os programas, se não em todos os programas, que são contra o Bolsonaro, mas explicitam, eles têm a oportunidade de colocar as suas opiniões. O que não acontece, por exemplo, na Globo News. Sim. Você liga a Globo News, não tem um único comentarista fazendo contraponto. É brainwash, né? Lavagem cerebral 24 horas por dia. E aí quando, além disso, você vê uma série de decisões que, de maneira, como você colocou bem, tornam essa disputa, que já não é justa, ainda mais injusta, ainda mais desigual e com ares de uma certa desfaçatez, assim, com ares de imparcialidade, como se fossem decisões de defesa de valores e não de interesses ou de escolhas político-partidárias, escolhas eleitorais. Aí este cidadão de centro, ele começa a se questionar, mas espera um pouquinho. Não é esse Brasil injusto, dissimulado, claramente tendencioso que ele quer para o Brasil. E aí começa a ter um voto também, e queria falar das pesquisas, porque começa a ter um voto de repulsa a esta atitude ditatorial, essa atitude inadequada, essa atitude explicitamente persecutória, draconiana. Esse mesmo efeito se dá com a forma pela qual as pesquisas foram sendo criadas assim, feitas e divulgadas, sobretudo pelo Datafolha e pela Quest. A Quest é dominada pelo tal do Nunes, que é um cara ligadíssimo ao PT, foi marqueteiro do PT, ligado ao Fernando Pimentel. E o Datafolha, por outro lado, é ligado à Folha, que é o maior órgão de oposição ao Bolsonaro. Então, ali não há imparcialidade nenhuma. E ambos esses institutos, teve outros também, mas ambos foram desmoralizados
pelo resultado do primeiro turno. Diziam que o Lula tinha 14 pontos na frente, no final tinha 5. E eu arrisco a dizer, claro que isso é mera especulação, porque nós nunca vamos saber, mas eu arrisco a dizer que desses 5 que as urnas demonstraram que o Lula teve à frente, eu diria que mais da metade, portanto, mais de 2,5, foram votos de pessoas que não queriam, pesquisa, Bolsonaro 50%, 50,5%. Lula 49,5%, pesquisa Modal Mais. Olha, Bolsonaro está na frente. Mas a pesquisa... Esses 2,5 milhões de votos aí, você acha... Não, esses 2,5%, metade dos votos, né, que dá 2,5 milhões. Esses votos foram votos de pessoas que não queriam mais a eleição, diziam, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, então eu vou votar logo no Lula, que estão dizendo que ele está na iminência de ganhar no primeiro turno, pelo menos eu me livro dessa eleição. Só que a hora que abre as urnas e você vê que não foi isso, também gera nessas pessoas, de maneira justificada, um sentimento de revolta, dizendo, pô, eu fui induzido a votar no Lula para matar logo essa fatura, e era mentira. As pesquisas mentiram para mim. As pesquisas me fizeram votar no Lula para matar a fatura e não matou. Aliás, ele estava muito, mesmo com o meu voto, ele está muito longe de ganhar no primeiro turno. E aí o que faz a pessoa? Repensa e fala, pensando bem, cansei de fazer papel de idiota, eu vou votar no Bolsonaro. Então, tudo isso deságua no quê? Nisso que nós acabamos de ver. O Bolsonaro está na frente das pesquisas. Está na frente. É 1%? Não importa, mas está na frente. Com mas com grande parte da imprensa trabalhando contra, grande parte da classe artística, das atividades culturais, de órgãos de fiscalização aí em diversas instâncias. Ou seja, há toda uma máquina de antibolsonaristas que não querem o Bolsonaro por diversos motivos. Tem gente que quer voltar a roubar no Brasil e, portanto, o Bolsonaro é inconveniente. Tem gente que quer voltar às mamatas dos diversos programas públicos e o Bolsonaro é inconveniente. Tem gente que quer voltar a dar ordens no governo federal, o Bolsonaro é inconveniente. Eu diria até o seguinte... tem uma parte do nosso empresariado, da nossa elite financeira, da nossa elite cultural, histórica, nos grandes centros urbanos principalmente, que é essa turminha da Carta da Democracia, da palestra da Tartaruga Ninja lá e tal. Esta turma é a turma que se revolta com o fato de Bolsonaro ser um cara verdadeiramente simplório, diferentemente do Lula. O Lula se diz popular, do povo, isso e aquilo, mas toma vinho caro, viaja de jatinho, tem um monte de privilégios e vantagens de mordomia, digamos assim, que lhe são proporcionadas pelos seus amigos do rei. Turma que leva ele para viajar de jatinho, de avião, de helicóptero, para comer em restaurante caro, vinho de não sei quanto. Você não lembra? Ganhou um vinho lá de não sei quem, com vinho de não sei quantos R$1.000. Ou seja, eles não se conformam que não conseguem comprar o Bolsonaro com isso. Se o Bolsonaro for chamado para um jantar desses caras elite caviar da Faria Lima aí, da turma do Mini Cooper, sapatênis e patinete elétrico, e disserem, vem aqui que nós vamos aceitar que você venha na nossa super casa e jante com a gente ao som de Mozart, ele vai falar, obrigado aí, porra, eu vou tomar o meu sanduíche aqui com o Hélio Negão, tá ok? E caga e anda para esses caras. E esses caras ficam revoltados com isso, que o Bolsonaro não deixa que esses caras mandem na vida dele. Como os deslumbrados do PT e de outros partidos deixam, porque o cara, ao invés de ele ser fidedigno com aquilo que ele fala, esses outros candidatos e outros grupos políticos, eles se deixam inebriar, eles se deixam ser, de certa forma, convencidos, ou ele se deslumbra com essas coisas que a elite oferece bem, né? A elite oferece bons almoços, bons vinhos, bons papos, boas viagens, e o Bolsonaro tá nem aí para isso. O Bolsonaro é simplão mesmo. Ele anda de chinelo, camiseta, come frango com farofa, vai lá nadar na Praia Grande, é o esquema dele, ele gosta. Ele é assim, não é tipo. Uhum.